Jesus entrou em Jerusalém e foi ao templo. Tendo visto tudo ao redor, como fosse já tarde, saiu para Betânia com os 12. No dia seguinte, quando saíram de Betânia, Jesus teve fome. Vendo de longe uma figueira que tinha folhas, foi ver se nela acharia alguma coisa. E aproximando-se dela, não achou senão folhas, porque não era tempo de figos. Então ele disse à figueira: nunca, jamais coma alguém fruto de ti. E os discípulos ouviram isso. Pula lá para o versículo 20 agora. No outro dia, pela manhã, passaram eles perto da figueira e viram que toda a figueira tinha secado, desde lá em cima até as raízes. E Pedro lembrou e disse a Jesus: Mestre, olha a figueira que amaldiçoou secou. Amém? Fica com a sua Bíblia aberta. Deixa ela aberta aí que eu gosto que vocês vão acompanhando junto comigo. O tema da nossa mensagem hoje é machado ou frutos. O texto que nós acabamos de ler em Apreço está tratando acerca de uma condenação da figueira, mas uma figueira sem fruto. Vai tratar acerca da purificação do templo, que foram atos simbólicos, foram atos dentro do mesmo contexto, que ilustravam a triste condição espiritual de Israel, que era o povo escolhido para com Deus. Israel, simbolizando a figueira, Israel para Deus estava externamente sem frutos e internamente corrupta no templo. Então, externamente sem frutos, Israel para Deus era como a árvore. Nós vamos entender, Deus foi conferir, olhou para eles e viu que não tinha frutos para dar, senão folhagens. Nós vamos entender isso aqui internamente no decorrer desse capítulo. Vamos ver o próprio evangelista Marcos narrando acerca do templo, aonde logo depois o próprio Cristo vai entrar, vai expulsar os mercadores de dentro daquele templo. O que ele está falando? Ele diz: estão fazendo na casa de meu pai de mercado, vendendo coisas impróprias, vendiam animais, vendiam aonde eles poderiam buscar animais para o sacrifício no dia da Páscoa, cordeiros. Lá nesse dia os mercadores vendiam cordeiros machucados, cordeiros que não tinham idade certa para o sacrifício. Então com isso Jesus entra e acaba com tudo, e é dentro disso porque então essa representação de Deus de uma forma figurada, Deus está mostrando e apontando para Israel, dizendo: Israel, vocês para mim são como a figueira, estão externamente sem frutos, estão externamente sem vida, e internamente vocês estão como um templo, estão corruptos. E sabendo, irmãos, que assim é o homem sem Cristo, um homem que nasceu da natureza pecaminosa, depravado, um homem que foi e sofreu com a queda em toda a sua livre vontade. Toda a vontade do homem foi corrompida com a queda. Todo o nosso livre-arbítrio, toda a nossa vontade, ela é má, ela aponta para o mal, para o pecado. Então é preciso, e Jesus faz essa figuração apontando para nós. Eu quero aplicar para nós esse dia de hoje. Assim como nós hoje de Deus somos o novo Israel, o povo que foi enxertado na oliveira verdadeira, nós, esse povo, muitas das vezes estamos diante de Deus como essa figueira, sem frutos, sem vida, e internamente corrupta, ainda não livre do pecado, ainda sujeita ao pecado, ainda
clamando, querendo fazer o mal, porque é o que Paulo diz. O bem que eu quero fazer, este eu não faço, mas o mal que eu quero fazer, este eu acabo fazendo. Isso é sinônimo ou resultado, consequência da queda de Adão e Eva, que nós estamos. Se não for a graça, se não for Jesus, para entrar, para mudar isso, nem aqui nós estávamos. O que nós merecíamos era o inferno, mas Jesus entrou para mudar esse mundo. Aleluia, Deus. Amém. Essa figueira lembrou Jesus para nós dentro da hipocrisia, pois tinha, para Jesus essa figueira era uma figueira, se podemos olhar, o que é uma hipocrisia. Por quê? Porque Jesus tinha os sinais, a figueira tinha os sinais de haver frutos. Por quê? Porque quando a árvore está cheia de folhagens, quer dizer que ela tem frutos. Claro, a árvore que dá frutos. Só que folhas havia parecido que tinha frutos, mas não tinha fruto nenhum. Foi Jesus lá. E esse relato vindo imediatamente antes da purificação do templo. E tem o sentido simbólico que eu acabei de entender. Então o que Jesus faz? Jesus amaldiçoou a figueira, do mesmo modo que julgaria o templo logo depois, e profetizaria sobre aquele templo a destruição, dizendo: esse templo vai ser destruído, mas esse templo, está dizendo ele, destruirá o mundo, mas em 3 dias será reerguido de novo. Ele estava falando acerca dele. Com isso, então, Jesus quer dizer que a restauração do templo em Jerusalém não seria mais algo aplicável para a redenção futura. Não teria como mais aplicar por causa deste ato do povo de Israel. E Jesus, irmãos, ele estava à procura dos frutos, mas a falta destes frutos mostrava que aquela árvore seria infrutífera o ano todo. E o interessante para entendermos que algumas figueiras dão frutos fora da temporada. A estação correta era maio e junho. E ela, nesses textos, estava na temporada de março e abril, que era o mês da Páscoa. Só que, por ter folhas, era sinal de frutos. Escute isso aqui que eu estou falando. Só que a figueira, ela tinha uma imagem do que não era. A figueira apresentava ser aquilo que ela não tinha. Ela tentou parecer algo que ainda não era. As aparências, lembra desse ditado? Elas em talvez Jesus nessa noite aqui, ele está vindo conferir algumas figueiras aqui nessa noite, e talvez ele está olhando para alguns aqui nessa noite e só está encontrando folhagens, aparência. Jesus tem uma palavra para você. Aleluia, Deus. A figueira sem fruta aqui nesse contexto representa Israel, o culto deles. Eles tinham a ponto estar vivo, mas não tinha vida. Tinham rituais, mas não tinha comunhão com Deus. Eram pessoas que professavam algo, mas andavam ao contrário do que diziam. Vai pensando aí. Era uma profissão de fé sem prática. Era palavra sem prática. Tinha aparência, mas não era o que dizia ser ou aparentava ser. Então Jesus amaldiçoa essa falsa aparência. Talvez você está aqui nessa noite e talvez muitas das vezes tenha demonstrado ser um cristão que não tem dado frutos.
Jesus vai investigar nessa noite se essas folhagens têm frutos acompanhando elas. Havia folhagens naquela figueira, porém quando ele chega perto, não tinha frutos. Pessoas assim, irmãos, aplicando, pessoas assim, são pessoas que são longe de conversa, são pessoas que têm um profundo conhecimento, até mesmo de Deus, mas são pessoas estéreis, não dão frutos. A presença de folhas implicava a presença de frutos. Só que eles, a figueira, esses cristãos, eram cristãos de fachada. Só que Jesus viu essa árvore de longe, essa figueira. Vendo de longe uma figueira que tinha folhas, foi ver se acharia alguma coisa. Jesus viu de longe e foi lá investigar. Assim como ele fez com a nação de Israel, investigou o tempo, os rituais e os corações daquele povo. Só que Jesus não ficou satisfeito com as folhagens. Jesus não fica satisfeito com a aparência de crente. Jesus não fica satisfeito para aqueles cristãos que diz que é crente, mas o comportamento é diferente, é a aparência. Jesus ele não satisfaz com isso. Fruto demonstra vida. Jesus, irmãos, quer olhar para nós nessa noite, depois dessa palavra. Não quer encontrar mais somente folhagens, mas quer encontrar frutos em nós. Ele quer encontrar, ele quer olhar para mim, para você e ver vida em nós. Temos que parar de viver essa vida de evangelho, ou melhor, de cristianismo mesquinho, que vem na igreja só os domingos, ou tem como a sua vida diária cultos, culto na costa, culto no domingo. É a minha vida. E se a aparência, por quê? Porque tem gente que não consegue vir no domingo, mas o culto dela depende, se é quarta ou domingo, o culto dela é na segunda, é na terça, é na quarta, é na quinta, é na sexta, é no sábado, é no domingo. O culto dela é respeitando a esposa, o culto dele é respeitando a esposa, o culto dela é sendo submissa e amando o seu marido, o culto dos filhos é sendo obediente aos pais, o culto destes homens e profissionais é honrando o seu trabalho, sendo honesto no seu trabalho. Isso é um culto. Isso não é viver de aparência, isso é ser cristão que dá frutos. E frutos aqui não de respeito àquilo que eu e você fazemos na igreja. O fruto aqui é de respeito acerca de caráter. Caráter de cristão. E Jesus, ele tem o direito de procurar em nós fruto. Porque é o fruto que vem primeiro do que as folhas. Então entenda uma coisa. Se eu se eu professo a minha fé sem a possuir, é mentira, aparência. Se processo um arrependimento sem ter ele de fato, é mentira, aparência. Se eu participo da ceia com raiva de algum irmão da igreja, é mentira, é a aparência. Isso aqui é para nós acordarmos do
despertar, entendermos, fazer uma introspecção e entender que vida que eu estou levando dentro desse cristianismo. Uma vida de aparência, por outro ver, ou uma vida de fato, de cristão. Você vai entender. Uma vida de frutos. Você vai entender isso aqui depois. Se Jesus tinha poder para matar a árvore, por que ele não usou para restaurar a árvore? Porque não era o seu propósito, sendo que a árvore foi feita dentro desse propósito e ela não cumpriu. Só que Jesus quer nos ensinar uma coisa. Pula lá para João 15, nós vamos fazer um paralelo aqui agora. João capítulo 15. Você está aqui comigo, irmão? Amém? Eu sou a videira verdadeira, e o meu pai é o agricultor. Todo ramo em mim que não dá fruto, ele, o que ele faz? Ele tira, ele corta. E todo ramo que produz fruto, ele bota, para que produza mais fruto, mais ainda. Aí, vamos parar, vamos ler até o 16. Vós já está limpos por causa da palavra que vos tenho falado. Permanecer em mim, eu permanecerei em vós, e o ramo que se mesmo não pode produzir fruto, se não estiver ligado na videira. Tampouco vós podeis produzir fruto, se não permanecerdes em mim. Eu sou a videira, vós sois os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dará muito fruto, e sem mim nada podeis fazer. Qual que é a importância de produzir frutos, irmãos? Qual que é a importância? João 15,16 não fostes vós que me escolhestes, mas fui eu que vos escolhi a vós, e vos designei, para que vades desse fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo que em meu nome pedis o Pai, Ele vos conceda. Estamos aqui para produzir frutos para Deus, e dar glória ao seu nome através de uma vida frutífera. Cristão que não dá fruto é cristão que não dá glória. Melhor dizendo, cristão que não produz fruto não glorifica o Pai. Mas qual é o nível de produção do fruto do cristão? Vamos lá. Primeiro, tem aqueles que não produzem nenhum, versículo 2. Por quê? Porque todo ramo que em mim não dá fruto, ele o corta. E todo ramo que produz fruto, ele o poda para que produza mais fruto ainda. É como a figueira seca, estéril, não dá fruto. Não é um cristão verdadeiro, ou seja, a sua ligação, escute isso aqui, a sua ligação com Cristo é apenas aparente, porque quem está em Cristo produz fruto digno de arrependimento. Mas a árvore que não dá fruto são pessoas que estão ligadas a Cristo apenas por ter que estar, ou pela sua membresia na igreja, sem jamais ter nascido de novo. Caraca! São pessoas sem a graça de Deus no coração. A união deles com Cristo é apenas para status, modinha. Hoje está na moda, irmão, ser evangélico. Está na moda ser gospel. Está na moda hoje. Hoje está na moda. Está na moda cantar musiquinha do mundo em show em evento evangélico. Está na moda, cantor evangélico, cantor que diz ser cristão, cantar em shows mundano. Está na moda, irmão. E a maioria das vezes nós estamos achando isso o quê? Novo. Só que é cristão para eles, está. Mas chegará o dia. Chegará
que Deus pedirá a prestação de contas. Deus pedirá o relatório da vida sem fruto, uma vida de aparência. Ele vai. É como a igreja, pessoas assim, é como a igreja, uma das igrejas da Ásia. A igreja de Sardes, não faz memória, que tem a aparência de quê? De que vive, mas está morto. Somos uma igreja de Sardes, estão dentro da igreja, vem nos cultos regularmente, mas está morto, não tem vida em si mesmo. Tem aparência de vivo, mas quando olha internamente, está morto em seus delitos e pecados. Mas o interessante é que João 15 nos dá uma esperança, que o dono, o agricultor, é o que cultiva, é o que cuida, ele pode trazer vida de novo. Ele irá levantar aquele ramo que morreu, para junto com os outros ramos, para que este volte a frutificar. E foi o que Deus fez conosco. Estávamos mortos, mas Ele nos pegou, nós como ramos, mortos, e nos enxertou na videira, ou na oliveira verdadeira, a qual está ligada, porque João vai dizer que não é os frutos que dão fruto para o ramo, não é o ramo que dá fruto para o outro, mas é a raiz que traz vidas para os ramos. É a raiz. Cristo. Então, primeiro, tem aqueles que não produzem nenhum fruto, e segundo, tem aqueles que produzem muito fruto. Versículos 7 e 8. Se permaneceres em mim, e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiseres, será feito. Nisto é glorificado meu Pai, em que deis muito fruto. O segredo para frutificar, então, está aqui. O segredo de uma vida transbordante não é o quanto eu e você fazemos para Ele, em questão de obra, mas é o quanto eu estou me tornando parecido com Ele. Isso é relacionamento, isso é passar tempo com Deus. Vou lá. A vida, a força, o vigor, a beleza, a fertilidade do ramo, da árvore, está na nossa permanência na pessoa do Filho, Jesus Cristo. Aleluia. Em nós mesmos, nós não temos vida, nós não temos força, nem poder espiritual. Tudo que temos vem da raiz, vem do cabeça, vem de Deus. Aleluia. Então a vida frutífera, Jesus diz, é onde o Pai é glorificado. Aleluia. Desde que os frutos dos crentes sejam uma consequência da obra redentora do Filho, é o resultado da vida de Deus em nós. Os frutos tem que ser uma consequência não daquilo que eu e você fazemos. Os frutos são resultados, são consequência da obra redentora de Jesus em nós. Eu falo muito aqui, o que leva para o céu, irmãos, não é dons espirituais, dons é presente, Deus te deu, Ele vai requerer isso de volta, mas o que leva para o céu é caráter, é fruto. E Paulo dá o segredo, está lá, Gálatas 5:22, fruto do Espírito, paz, mansidão, humildade, benignidade, bondade, alegria, está lá, é produzir. Ei, isso já está dentro de nós, porque segundo Paulo, o verdadeiro cristão
não vive mais ele, mas vive a vida de Deus em ele, dizendo, porque já não sou eu mais que vivo, mas Cristo, porque eu já estou crucificado com Cristo, as minhas vontades, os meus desejos, os meus sonhos, aquilo que eu pensei para mim, para o meu futuro, já não mais eu, foi crucificado. Glória a Deus. Agora eu vivo a nova vida, a vida de Deus em mim. É isso que precisamos entender. Permanecer é um imperativo e não uma opção. Se não permanecer, é morte na certa. Se não permanecer, não dará fruto. Será cortada para ser jogada no fogo. E Deus está mais interessado em nossa vida do que, ou melhor, em nossa vida em relação àquilo que nós estamos nos tornando, do que no nosso trabalhar. Deus está mais interessado em estarmos nos tornando aquilo que Ele quer, do que em nossas atividades desenfreadas, dizendo que é para Ele. Deus está interessado não em te dar coisas, não em te encher ou nos encher de coisas. Deus está interessado em tornar em nós, ou fazer em nós, transformar em nós o caráter do Pai através do Espírito Santo que está dentro de nós. É isso que eu e você precisamos entender. Essa é a maior riqueza do cristão, ser parecido com Jesus. E Ele nos quer mais do que as coisas. Produzir frutos tem a ver então com o caráter. Estou terminando. E tem pessoas cristãos que produzem muito fruto, tem aqueles que produzem muito fruto, e tem aqueles que produzem mais fruto. Todo ramo em mim que não dá fruto, ele corta. Todo ramo que produz fruto, ele corta para que produza mais fruto. Depois que Jesus conta aos seus discípulos, João 15, vai dizer que Ele vai cuidar. Você está me ouvindo aí? Amém? Ele cuida do ramo estéril, esse ramo que não é capaz de gerar, de dar nada. Ele pega o ramo que demonstrava crescimento desordenado, esse ramo que produzia algumas frutas ou algum cacho de uva, e isso representa o fracasso de Israel, que poderia ter muitos frutos porque o povo admirava, mas nenhum fruto que o povo pudesse se alimentar. Melhor dizendo, nenhum fruto era digno. Por isso que João Batista prega: arrependei-vos e produzir frutos dignos de arrependimento. Aí o que é que precisa fazer? Podar. Podar é diferente de cortar. Podar para quê? Vai lá, olha aquela árvore toda crescendo desordenada, você fala assim: tem que arrumar aqui, tem que arrumar ali, mexer aqui. O que você vai fazer? Se você não sabe, você contrata um jardineiro. Mas ele vai pôr, ele vai mexer aqui, vai cortar ali, vai ficar aquela árvore bonita para produzir. Deixa eu te falar uma coisa. Se você ainda, eu não sei te dizer, se você ainda está, ou crê, está ligado na videira, Ele vai te podar. Eu não vou te falar que você tem que permitir Ele fazer isso, não. Ele vai chegar, vai conferir e vai ver o que precisa fazer. Porque Ele é Deus e pronto, acabou. Ele não pediu permissão para mim, para você, não. Ele vai chegar e vai podar para dar frutos. Agora, porque esse é o desejo dele, Deus sempre é o desejo dele para nós, que nós venhamos produzir frutos, mais frutos, mais frutos. Aí, podar é cuidar. Agora, cortar, e olha para essa árvore e diz:
serve mais. Vou cortar, porque não serve para mais. Aí, João Batista disse uma coisa: você vai embora guardar dessa cruz. Mateus 3:10. E o machado já está posto à raiz das árvores. O machado já está posto à raiz das árvores. Portanto, toda árvore que não produz bom fruto é cortada e é lançada ao fogo. Me desculpe dizer, mas eu tenho que dizer, porque João Batista, dentro dessa passagem, ele faz uma figuração, ele faz uma figura legal, que é, ele compara a eira, um homem que trabalha na eira. Ele está o trigo e junto com o joio. E é o que tem dentro da igreja, joio e trigo. Eu não sei quem é quem, mas naquele dia é o que João Batista falando, é o que ele vai fazendo. Está lá o joio e o trigo. João Batista fala que a pessoa, esse vai pegar, é o que o trabalhador faz. Pega, levanta, joga o pó. Quando ele joga, ele bate a pá, aquilo que ficou é trigo, e aquilo que foi é palha, ou é um joio. O que é que ele faz? Ele o trigo, ele pega e guarda. Agora o joio, ou a palha, ele pega e joga no fogo, que é inextinguível. Vou ser mais sucinto? O inferno. É aonde não serve para mais nada. Pronto, acabou. O machado já está posto à raiz da árvore. Vai produzir ou vai continuar vivendo uma vida de aparência? Vamos produzir ou teremos só folhagens das nossas árvores? Vamos produzir ou continuaremos sendo estéreis? Versículo 20, ele disse assim, versículo 20 de Marcos capítulo 11. Nós estamos andando juntos. Contexto de contexto aqui. Marcos capítulo 11, versículo 20. Olha lá. Nós lemos, vamos repetir. Eu termino o capítulo. Passando eles pela manhã, viram que a figueira de fato tinha secado desde as raízes. E Pedro lembrou e disse a Jesus: Mestre, olha a figueira que o Senhor amaldiçoou. Ela secou, ela secou desde a raiz. Ela não vai produzir mais fruto. Deixa eu te falar, escuta isso aqui, irmão, porque é sério. Escuta isso aqui. Jesus não a sentenciou para ela ficar, ou para ela passar a estar. Jesus a sentenciou a ficar como ele estava. Isso é sério, eu vou aplicar para nós. Árvore que não dá fruto, Jesus dá. Ele vai liberar a palavra, mas a questão é: para quem quer continuar vivendo uma vida de aparência, na prática do pecado, ele está dizendo uma coisa. Para quem quer continuar vivendo na prática do pecado, vivendo uma vida de qualquer jeito, uma vida de aparência dentro da igreja, com a fama de cristão, ele está dizendo uma coisa: vai permanecer desse jeito.
Esta é a sentença para aqueles que querem continuar vivendo desta maneira. Isso é Bíblia. Esse é o maior juízo de Deus sobre o homem, que é o homem permanecer do jeito que ele quer. Romanos 1:24. O negócio não é Deus pesar a mão. Deus pesou a mão porque eu abandonei ele. Deus pesou a mão porque... Não, Deus não pesa a mão. Deus tira a mão. E o negócio dói quando Deus tira a mão. Que é isso aqui, ó. Por quê? Porque Deus os entregou à impureza pelos desejos do coração deles, para desonrar o seu corpo entre si. É o que Jesus fez com a figueira. É o que Jesus pode fazer com muitos cristãos que continuam vivendo uma vida de aparência. Ele está dizendo: quer permanecer assim? Então vai continuar assim. Então ele abandona, ele entrega para que vocês, ou quem esteja aqui, viva da maneira que quer, do jeito que quer, se é a opinião dele. Aí o negócio é estreito. Eu termino dizendo: Jesus condenou por ela ser infrutífera. Ele não amaldiçoou ela, mas ela já era uma maldição por não frutificar, por não dar fruto. Então a sentença é ficar, começar estéril, sem fruto, sem a graça e o tipo de pessoa que ele diz: continue imundo, sendo imundo. Quem é sujo, suje-se mais ainda. Quem é impuro, pratique mais impureza. Esta é a sentença daquele que é amor, mas daquele que é juiz. Isso pode se tornar uma religião servida. Em Romanos 11:17. Fica de pé no seu lugar para parecer que está acabando. Romanos 11:17. Olha aqui. 17 ao 24. Tira não. Se porém algum dos ramos foram quebrados, e você, sendo a oliveira brava, foi enxertado no meio deles e se tornou participante da raiz e da seiva da oliveira, não se glorie contra os ramos, mas se você se gloriar, lembre que não é você que sustenta a raiz, mas é a raiz que sustenta você. Então você dirá: alguns ramos foram quebrados para que eu fosse enxertado. Quem? Israel. Correto? Eles foram quebrados por causa da incredulidade. Ele pode fazer com alguns cristãos hoje. Mas Paulo está dizendo assim: mas vocês continuam firmes mediante a fé. Não fiquem orgulhosos, mas temam. Porque se Deus não poupou os ramos naturais de Israel, também não poupará eu e você. Considere então, pois, a bondade e a severidade de Deus para com os que caíram, severidade, mas para com você, a bondade de Deus, desde que você permaneça nessa bondade. Do contrário, também você será cortado. Eles também, se não permanecerem na incredulidade, serão enxertados, pois Deus é poderoso para nos enxertar de novo. E eu termino aqui agora. Pois se você cortar daquela que por natureza era uma oliveira brava, e contra a natureza foi enxertado numa oliveira boa, Jesus, quanto mais esses que são ramos naturais serão enxertados na sua própria oliveira. Eu resumo a mensagem dizendo: ou você tem isso na sua vida, ou você vai sentir isso na sua vida. Ou produza fruto, permanecendo nele, estando com ele, vivendo nele, estando nele, em Cristo.
vai levar. Não sei qual é a data, mas o machado já está afiado. Ele está pronto para